quais são os nomes da coordenação da transição? O coordenador. Quem vai coordenar vai ser o Geraldo Alckmin. Já vou avisar ao ministro Ciro, tinha conversado com ele ontem, o ministro Ciro Nogueira, disse que hoje nós já iríamos fazer a indicação e estamos começando a relacionar as demais pessoas que vão estar na coordenação, né? Eu e a Luísa Mercadante integraremos também para ajudar o governador, mas tem outras pessoas e vamos também designar pessoas por área. Então vamos conversar com as pessoas e queremos começar isso já na próxima quinta-feira. Então a nossa proposta é ir para Brasília já, ter uma reunião presencial com quem for a parte do governo que vai fazer essa transição, para que a gente já possa colocar em operação a equipe de transição. Quinta-feira, no caso, da semana que vem, ou nessa? Nessa, agora, queremos começar agora. Já começa o trabalho nessa? Sim, já em Brasília. Gente, em Brasília. A senhora falou que a senhora e o Mercadante vão fazer a coordenação junto com o Alckmin não, o coordenador é o governador Geraldo Alckmin. Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto, né, na equipe, e eu também vou estar junto na parte da política e na relacionamento, na relação com os partidos, enfim. E nós vamos ter a participação, quero deixar claro isso, nessa comissão, de todos os partidos que estiveram conosco nessa caminhada, né? Os partidos que estiveram na coligação, tivemos a disputa eleitoral, vão participar também do processo de transição. Importante também deixar bem claro para vocês que quem participará, né, quem participa dessa comissão de transição, não quer dizer que vai ser ministro, tá? Ministra, tem que deixar isso claro, senão as pessoas já acham que vão participar ou ficam especulando. Não há decisão sobre o ministério, o presidente Lula não abriu essa discussão, importante deixar isso claro. Você acha que semana que vem vai ter essa decisão de alguns ministros? Não terá. Isso é no tempo que o presidente vai ter para fazer. Não há essa necessidade, não há essa urgência, até porque o presidente só toma posse a partir de 1º de Mas, setembro. por um lado, teve resposta em relação ao governo de transição? Não entendi. Do outro lado, teve resposta, teve contato para dar andamento? Eu conversei ontem com o chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Ele me falou que está à disposição, que foi uma determinação do presidente de se instalar o processo de transição, que eu poderia passar a ele os nomes, né, para eles fazerem as nomeações. Tem uma lei que rege isso, vocês sabem, né, que rege o processo de transição, que o Centro Cultural do Banco do Brasil está à disposição também. Então nós queremos já a partir de quinta-feira estarmos lá, começando a montar a equipe. A reunião presencial será na quinta. A senhora falou que será dividido por setores, né? Sim. Haverá um setor específico de economia e tem o nome da pessoa que vai cuidar dessa área econômica de transição? Não, por enquanto não. Nós vamos começar as tratativas na quinta-feira. Estamos pensando, mas na quinta-feira a gente começa a fazer essa composição. Vai ter, claro, nós temos que ter nomes que têm conhecimento das diversas áreas, né, que compõem o governo. Na quinta-feira já tem reunião com o governo Bolsonaro? Eu vou conversar hoje com o senador Ciro Nogueira, que eu fiquei de dar o retorno, indicando, e vou pedir para marcar com ele para que a gente possa iniciar esse processo, né? Saber a parte operacional, administrativa, enfim, tem bastante trabalho pela frente. Quando a primeira Lula vai ficar Só um minutinho. como é que vai ser isso? Ainda não tem uma definição sobre aonde ele vai permanecer. Acredito que, claro, após a instalação da comissão, a maior parte do tempo o presidente Lula esteja em Brasília, mas ainda não tem essa definição. Só um minutinho. Qual é a primeira tarefa a qual a comissão vai se dedicar? Se é a questão orçamentária, como compatibilizar o orçamento com as propostas apresentadas pelo governo? Não, com certeza é a questão orçamentária. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu chamei de governador, Geraldo Alckmin já teve um contato com o Rodrigo Pacheco, que já falaram sobre isso. Nós temos o governador Wellington também está lá, que vai ser nosso senador, junto com a comissão, com os membros da comissão de orçamento. Então, um dos primeiros focos nossos será exatamente a questão orçamentária. Como está o orçamento desse ano, a proposta orçamentária de 2023 e as mudanças que nós queremos que sejam necessárias para que a gente possa fazer. Um pouco como foi a experiência em 2002, quando o presidente Lula foi eleito. Nós tivemos um foco grande na questão orçamentária. Só um minutinho. Eu queria que a senhora
por favor, explicasse quais foram os critérios que levaram à escolha do Geraldo Alckmin. Ele é do PSDB, ou durante toda a campanha do presidente Lula, acho que exaltou essa união de diferentes, né? Foi uma tentativa de sinalizar, aí ao centro político, mostrar que realmente a intenção é fazer um governo que não seja um governo do PT, seja um governo maior, né? Acho que a gente já mostrou isso durante a campanha, quando a gente fez essa frente ampla pela campanha, né? E o Geraldo Alckmin é o vice-presidente da República. Tem mais do que legitimidade e poder político e institucional para conduzir isso. Então, a decisão do presidente foi nesse sentido. Eu gostaria de saber sobre a questão ambiental. O presidente eleito foi convidado para ir à COP27 pelos ambientalistas aqui do Brasil e também de toda a América Latina, que estarão lá fazendo já oposição ao governo atual com as pautas. Então, ele foi convidado pelo consórcio do Nordeste, pelo governador do consórcio do Nordeste, não, consórcio... Faltou o nome agora. Os governadores da Amazônia. Isso, da Amazônia. Ele foi convidado, ele recebeu um convite do governador Valdez, que é o coordenador do consórcio, para acompanhá-los, né, acompanhar os governadores nesse evento. Irá. Presidente, causa preocupação. Irá. O Lula vai? Irá. Presidente. Tem data só, que a COP é extensa, né? É isso aí, ele está vendo a melhor semana para ele. Presidente, causa algum tipo de preocupação e turbulência nesse momento de transição, esses protestos que a gente está vendo nas rodovias, que estão sendo articulados, ou não? Vocês estão tranquilos em relação a isso? Não, isso é criminoso, né? São os arruaceiros do Bolsonaro. Eu espero que a polícia coloque ordem nisso. Isso é um problema do governo Bolsonaro, é um problema dos governadores. Eu espero que tenha a colocação de ordem. Isso parece-me que já tem aí uma série de ações sendo tomadas. Tivemos uma decisão ontem do Supremo Tribunal Federal que foi importante e a gente espera que isso normalize, porque isso prejudica o Brasil, a economia brasileira e o povo brasileiro. É uma irresponsabilidade. O MTST pediu que os seus aliados fossem às ruas para tentar fazer o desbloqueio e muita gente viu isso como um tiro no pé porque pode gerar muito conflito e isso é exatamente o que o presidente Bolsonaro gostaria nesse momento. Nós não concordamos com isso porque isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que tomar as providências e, inclusive, o Supremo já mandou tomar as providências. E eu acredito que elas estejam sendo tomadas, pelo menos as notícias que eu estou vendo. Vocês entraram em contato com alguém do movimento para pedir para recuar, para não ir para as estradas? Não entramos, mas eu já vi uma explicação do Boulos dizendo que a nota foi mal entendida, que não é bem assim, que eles não têm essa pretensão. Só para reforçar, a senhora não concorda com a orientação do MTST? Isso, porque eu acho que isso é um problema do Estado brasileiro, entendeu? Do governo que está lá. O Brasil tem que ter normalidade, não é possível fazer um movimento de arruaça por conta de resultado eleitoral. O presidente Lula disputou várias eleições desde 89, perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique e sempre aceitou o resultado eleitoral. Voltamos na próxima, fizemos política, é assim uma democracia. Presidente, a senhora acha que é importante o novo governo ter um diálogo com essa classe de trabalhadores que são os caminhoneiros? Mas nós sempre tivemos diálogo, quer dizer, enquanto nós tivemos no governo. Eu, inclusive, quando fui ministra da Casa Civil, tive um diálogo com o movimento de caminhoneiros. Se tem uma coisa que os nossos governos têm marca, é a marca do diálogo. Você pode ter certeza, com todos os setores. E agora, voltando ao governo, vai voltar com esse diálogo com eles diretamente, que é uma classe que pode parar o país, né? Com todos os setores nós vamos ter diálogo, inclusive com eles. O presidente também falou assim, peraí. Tem uma ordem aqui, ela tem que ir. Vão ser mais duas questões. Presidente, sobre a questão econômica, quais são os coordenadores, as pessoas que vão participar da comissão? Transitou o Wellington Dias? Não, ainda não está definido. Não, o Wellington... Deixa eu só dizer uma coisa. Presidente, só responde para a senhora. Deixa ela responder, por favor. Não, o Wellington não faz parte da comissão. É que o Wellington é governador, vai ser senador e está ajudando no Congresso. Então, o governador Alckmin, o vice-presidente, vai falar com o Wellington e com essa comissão agora. Mas não estão definidas, não tem definição. Não tem da economia. Presidente, nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio foi só na posse, né? Foi meses depois da eleição. A gente, um dia depois da eleição, já está vendo isso que a senhora classificou como uma arruaça. Queria saber se isso acende um alerta para a posse. A senhora acha que pode ter mais algum tipo de turbulência, arruaça, golpismo, desse tipo daqui até a posse do Lula? Olha, nós confiamos nas instituições brasileiras e acredito que isso não acontecerá.
pode ter tentativa, choro de perdedor. O que eles não podem é desestabilizar o país. O que eles não podem é prejudicar a economia. O que eles não podem é prejudicar o povo brasileiro, porque isso é criminoso. E tenho certeza que as medidas adequadas vão ser tomadas se tiver algo que continue. Bem? Presidente, você falou que a questão orçamentária era prioritária agora na discussão. Que pontos vocês entendem que precisam imediatamente ser discutidos e que podem, inclusive, inviabilizar a governabilidade e projetos para 2023? Nós estamos levantando. Nós queremos que seja assegurado no orçamento de 2023 o contrato que nós fizemos nas eleições. Aquilo que nós dissemos que iríamos realizar para o povo brasileiro. Então, portanto, nós queremos que o Auxílio Brasil seja de R$600, nós queremos que tenha reajuste do salário, essas questões nós vamos discutir. Mas mais do que isso, nós também queremos ver como é que está a situação fiscal, porque a gente tem poucas informações sobre isso. Então a ideia é ter um quadro geral para saber e depois fazer as propostas. Tá? Bem rápido. A senhora disse que o Ciro Nogueira avisou que o presidente teria dado esse aval para começar o processo de transição. Foi o que ele me disse. A senhora pode detalhar um pouquinho o que ele disse com relação a isso? Todo o procedimento está liberado. Mas ele disse que Bolsonaro falou para ele que pode começar. Ele disse o presidente. Tá. Obrigada.